Bem-vindos ao Plantando Saúde, um lugar para cultivar novos conhecimentos e colher melhores hábitos. No episódio de hoje, eu, Tânia Sagioro, estou aqui com a doutora Luciana, recebendo a ginecologista Clarissa Matos. E o nosso tema vai ser sobre menopausa e terapia de reposição hormonal. Doutora Clarissa, muito obrigada por estar conosco. É uma grande alegria ter você aqui. Eu que agradeço o convite, principalmente porque, eu vou chamar a doutora Luciana carinhosamente de Lu, porque ela é minha amiga de faculdade, e no caminho pra cá eu vim pensando, né, eu acho que a vida ela aproxima as pessoas que têm, assim, os mesmos valores. Então, como amigas na faculdade e hoje como médicas, a gente tá aqui para falar com ética médica, com embasamento científico, de um tema que tem muita controvérsia, mas eu acho que vai ser uma conversa muito importante para os pacientes, porque tudo que a gente falar aqui é sem, nenhum interesse comercial, é realmente promovendo saúde com segurança, com responsabilidade. Então é muito especial para mim estar aqui com a Lu. Ai, que linda! Então, e aí para apresentar, né, a doutora Clarissa, ela é ginecologista obstetra, especialista em reprodução assistida, com mestrado em ciências da saúde, né, pela Faculdade de Medicina do ABC, e atuando aí em consultório há 20 anos. Com Entregou a minha idade essa agora. experiência, essa bagagem aí. E hoje ela vai fazer a gente aqui, ajudar a gente a entender melhor, né, sobre a menopausa, porque é um tema atual, né? A gente não ouvia antes falar muito de menopausa, né? A Tânia até conversou, a gente conversando antes, ela falou assim: ah, a gente ouve agora porque a gente tá nessa fase, porque é nossa idade. Mas, Não, mas mas, mas não é só isso, né? Porque assim, não era uma coisa que ganhava mídia, né? Podia se falar na nossa idade, assim, entre aquelas mulheres só, mas agora ganhou a mídia, né? Graças a Deus, porque aí a gente consegue trazer mais informação, tudo, as né? mulheres começaram a ter coragem de conversar sobre isso com as amigas, Exato. porque não se falava também, era uma coisa que as Assunto meio pacientes tabu, né? sofriam sozinhas. E aí, assim, então vamos começar ali já. A gente ouve muitas palavras, né, relacionadas a esse período da vida da mulher, né? Então, ai, climatério, perimenopausa, menopausa. Explica aí pra gente a diferença, a semelhança, o que que é isso aí? Então vamos lá, menopausa, seria a última ovulação da mulher. Então a gente vai fazer um diagnóstico de menopausa, na verdade, quando a mulher está 1 ano sem ovular ou 1 ano sem menstruar. Aí nós podemos dizer ela está na menopausa. Foi a última ovulação, não tem mais menstruação. A perimenopausa é o período que antecede a menopausa e 1 ano depois. E a perimenopausa, na verdade, os estudos variam, mas ela pode começar até 10 anos antes. Em geral, ela começa de 4 a 8 anos antes, mas pode começar até 10 anos antes. E o climatério, ele abrange tudo isso. Então, o climatério, na verdade, ele seria assim, uma transição biológica entre a vida reprodutiva da mulher, então eu parei de ter a vida reprodutiva, e a senilidade, que seria os 65 anos. É um guarda-chuva que abrange todo esse período. Então, a gente está falando da mesma coisa, né? Mas é esse o conceito. Ah, entendi. E quando a gente pensa nos primeiros sinais, o que que pode fazer com que a mulher pense que ela está entrando nessa fase? O que que ela tem que ficar atenta? Quais são as primeiras mudanças, por assim dizer, que podem aparecer? Na verdade, os sintomas mais clássicos, os dois sintomas mais típicos da menopausa seriam a irregularidade menstrual. E a gente tem que ficar atenta, nesse sentido, por quê? Porque a menstruação, tem muitas pacientes que chegam para mim e falam: "Não, doutor, eu tô menstruando todo mês, tá regular". Eu falo: "Mas espera aí, me fala as datas. E como é que tá esse fluxo?". E aí eu vou perceber que não, ela tá menstruando com intervalo de 21 dias, depois com 35 dias, então, isso não é uma menstruação regular. Então, uma menstruação regular, ela vem com um intervalo maior que em 21 dias. Se eu tenho um ciclo menor que 21 dias, não deu tempo de ter uma ovulação. Normalmente são ciclos anovulatórios, é um sangramento, na verdade, porque a camada do útero, camada de dentro do útero ficou tão instável que ela sangrou, mas não é um sangramento porque formou uma camada para receber um bebê que vem de um hormônio de ovulação. Ou um sangramento acima de 35 dias, aqueles ciclos mais longos. Ah, atrasou esse mês, mas no outro mês veio. Isso não é normal.
E também não é normal ter intervalos diferentes, como eu falei. Então a gente espera um ciclo, ele não precisa ser exatamente de 28 dias, né? 29, 30, 31, voltou para 28. Mas se eu tenho um intervalo de mais de 7 dias entre, né, as menstruações, isso não é normal. E o fluxo também, um fluxo muito pequeno, pode ser, como eu falei, um sangramento por atrofia do endométrio e não por uma ovulação. Então é importante nessa fase marcar. A gente marca quando a gente está tentando engravidar, marcar o ciclo menstrual para falar para o ginecologista. E o outro sintoma típico são os tais dos calores, as ondas de calor. Os fogachos. Os fogachos, né? Tecnicamente a gente fala fogachos. Que eles podem vir, na verdade, mais disfarçados, que são os fogachos noturnos, que normalmente são os primeiros sintomas. A paciente acorda à noite e ela acorda, elas relatam assim: eu acordei molhada de suor, eu acordei com meu pijama molhado, eu tive que trocar a coberta muitas vezes, depois deu frio, me cobri e voltei a dormir. Esses calores repentinos, noturnos, que acordam a paciente, normalmente são os fogachos da menopausa. E quando eles vêm durante o dia, eles vêm como uma onda de calor, mais na parte de cima, rosto, tórax. A paciente fala: o meu cabelo ficou molhado aqui atrás, eu fiquei vermelha, às vezes gera constrangimento, a paciente está numa reunião, então a gente está aqui conversando, ficou vermelha, começou a suar e dá um mal-estar, uma taquicardia muito súbito. Eles podem ser mais discretos, mas eles podem ser assim intensos. Então, esses dois sintomas, né, menstruação irregular e fogachos, eles são os sintomas mais típicos da transição perimenopausal e da menopausa. E aí a gente tem alguns sintomas que eles não são específicos dessa fase, mas que podem acontecer. Então, primeiro, sintomas neurológicos. Então, a mulher, ela tem receptor hormonal nos neurônios. Eu costumo brincar que nós temos uma ciclicidade hormonal. Então, o cérebro gosta de ondas calmas de hormônio. Toda vez que eu tenho uma turbulência, eu tenho gestação que sobe hormônio, ou eu tenho TPM que baixa hormônio, menopausa que cai hormônio, você tem, na verdade, uma alteração nesses neurônios, na comunicação desses neurônios. Então, não é uma coisa da cabeça da mulher. Os sintomas de irritabilidade, de tristeza, pode haver sintomas de ansiedade. Aquelas pacientes que já tiveram algum transtorno de ansiedade, depressão, aumenta muito o risco de uma recidiva. E você tem a tal da névoa mental, que é muito comentado hoje em dia, né? Quem tá nessa fase conhece bem esse Lesada. sintoma. De repente, parece que você não consegue se concentrar, parece que falta a palavra, é uma névoa mesmo. Dificuldade de concentração, dificuldade de performance, as pacientes relatam no trabalho. Não estou conseguindo, né, performar bem. Então, esses podem ser Você não sintomas. rende, né? Você faz, porque demora tanto para focar, demora tanto para. É isso, e foge a palavra, o nome. E principalmente assim, eu não era assim. Né? Eu sempre tive boa memória, eu sempre tive rapidez de raciocínio, claro que a gente muda com o tempo. Mas é uma coisa mais repentina, que chama atenção. Sim, eu preciso que meu marido assista isso. E todos os maridos têm que assistir. Mas olha, essa é muito. Ele vai me entender melhor. A gente começa a se sentir normal, né? Porque começa a ter umas coisas, né, gente? Para as outras pessoas, às vezes não mudou tanto, mas para a gente que se conhece, percebe e fala: nossa, o que está acontecendo comigo? E sabe uma coisa que é muito legal a gente comparar o homem e a mulher nesse momento? Porque a gente sabe que existe, claro, você vai ter uma certa diminuição da parte cognitiva com os anos. Mas o homem, ele vai diminuindo ao longo dos anos. E a mulher, nessa fase, ela Sim, faz uma um coisa vácuo, ela faz um súbita, né? vale. Então, é muito intenso, né? Não é uma Sim. coisa que você vai se acostumando, ela é intensa. Claro que aqui depois a gente vai conversar, outras causas têm que ser descartadas, Sim. né? Estresse, falta de sono, mesmo um transtorno de ansiedade, depressão, mas elas podem estar relacionadas. E assim, né? Vou dar um depoimento agora que eu nem ia, mas Cabe bem, né? Então, a gente fica batendo papo, né? Eu esqueço que tá gravando. Então, assim, eu entrei na menopausa e, mesmo sendo médica, mesmo sendo clínica, e eu sei que assim, eu sou muito a médica das buchas. Eu tenho vários amigos que me mandam aqueles pacientes, ai, ninguém sabe o que ele Mais tem, complicado. né? Eu não tenho. Não vou dizer que eu não tenho paciente simples, né? Eu tenho poucos. Eu tenho poucos. Tenho muitos pacientes médicos, inclusive. E assim, eu tive muita sudorese noturna. Muita. Um tempo antes mesmo. E eu não achava que era menopausa.
né. Então eu acho que é legal, assim, eu quis dar esse relato justamente porque eu acho que é difícil às vezes, porque eu achava que eu era nova, né. Então eu não sei quantos anos eu tinha quando eu tive isso, talvez uns 45, 46, por Muitas aí. vezes menstruando ainda. Então, eu estava com DIU, com Mirena, A gente vai entendeu. falar disso mais pra E aí frente. eu com DIU, já não menstruava, né, com um filho pequeno, né, meu filho devia ter, sei lá, 5 anos, eu não achava que eu estava entrando na menopausa. E mesmo esses sendo sintomas específicos, é isso que eu tô querendo dizer, tem todos os outros que são inespecíficos, são as difíceis. Agora mesmo o fogacho sendo específico, Você não conseguia perceber. eu não entendia, porque fogacho. assim, eu também sei que, ansiedade, depressão, não sei o que, algumas coisas pode dar sudorese noturna, né. E eu como estava mais estressada, eu tentava achar que era isso, mas eu também não identificava bem. Mas era um frio-calor, é isso que você falou, um frio-calor, porque te dá um calor, você acorda suada, de repente se arrepia inteira, você tá molhada, aí você fica com frio. Isso. Então assim, eu acho que realmente, E sabe outra eh dica, Lu? Quando você vai dormir, tem pacientes que falam assim: "Não, eu pego no sono bem, eu durmo rápido", porque a paciente que está ansiosa, geralmente ela tem uma queixa que ela demora para pegar no sono. sim, "Não, eu durmo bem, mas eu acordo no meio da noite". Tem uma sim. também que é o despertar noturno. Sim, tive isso depois. Entre 2 e 4 da manhã, em geral, você acorda do nada. É, E isso não acontecia antes. inferno. E aí você fala assim: "O que que tá acontecendo? Tô acordando do nada, eu vou dormir bem, eu não acho que eu tô ansiosa hoje, mas eu tô acordando do nada todas as noites". Não, você acorda, é a hora que que vai dar sono de novo, é 7 da manhã, 6 da manhã, é a hora que você tem que trabalhar, entendeu. Eu passei por isso de, sei lá, 1 ou 2 anos depois de ter os fogachos, sabe. Esses são os principais sintomas, então, que a mulher deveria ficar atenta. É, e a gente tem Inicialmente o fogacho, o intervalo irregular da menstruação e esses outros relacionados à irritabilidade, dificuldade de fadiga concentração. crônica, dores articulares, pode ter também. Eu acho que outro que é importante falar é a parte vulvovaginal. Então é o ressecamento vaginal, que às vezes a paciente começa a ter ardência na relação sexual, um desconforto, ela começa a apresentar até, a gente fala vulvovaginite de repetição, algumas infecções de repetição, uma candidíase de repetição. Às vezes ela acha que está com candidíase de repetição, mas é uma ardência pelo ressecamento vaginal. Incontinência da área de esforço pode acontecer também, porque você perde colágeno dessa região. E até infecção de urina de repetição, né, a doutora Lu, que tem a formação de nefrologista, Uhum. ela, sabe bem como Sim. manejar isso, mas às vezes, o ginecologista vai perceber um ressecamento vaginal, você perde a proteção daquela mucosa que está mais ressecada. Esse são sintomas importantes também. E qual que é a idade esperada? Porque é isso, eu estava me achando nova, né. Estava achando aqui que eu tinha vintão, mas não tinha, né. A idade esperada da menopausa é de 45 a 55 anos. Podendo acontecer dos 40 aos 45, ainda é considerado normal, mas a gente chama de menopausa prematura. Ela aconteceu cedo, mas está dentro do normal. Antes dos 40, aí a gente chama de menopausa precoce. Aí já não é o esperado, não é o fisiológico e a gente tem que buscar outros diagnósticos, fazer uma investigação. Agora, após os 40, dos 45, uma menopausa cedo, precoce, mas normal, desculpa, prematura, mas normal, e dos 45 a 55 é a idade Normal. esperada, mas a média da população brasileira é de 48 a 50. Ah. E aí também tem uma certa relação com a idade da sua primeira menstruação. Ah, tem mesmo? Tem, existe, Lu. Não é uma regra, mas eu geralmente pergunto: "Você tá com sintomas, né, qual é a faixa etária e quando que você teve a primeira menstruação?". "Ah, menstruei com 10 anos, eu tô com 45, tô sintomática?". A gente liga o alerta. Entendi. Eu achei bem interessante essa diferenciação entre, o termo, né, menopausa prematura e menopausa precoce. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar sobre prematura, já tinha ouvido falar sobre menopausa precoce, mas não prematura. Achei interessante essa diferenciação pela idade. É importante entender isso, porque depois dos 40, como é um momento que você, já poderia ter a menopausa, você tem uma indicação de um tratamento, né, a gente vai falar disso, mas não é uma indicação absoluta. Quando você tem uma menopausa precoce antes dos 40, você pode ficar muito tempo sem o estrogênio. Você ficou sem o hormônio estrogênio antes do que era esperado, então você pode ter mais complicações por essa menopausa
precoce. E aí a gente precisa de um tratamento normalmente. Aí a terapia de reposição hormonal, ela tem uma indicação um pouco mais importante. E além dessa parte dos sintomas clínicos, é essencial a parte dos exames laboratoriais, da coleta dos hormônios? Não, essa é uma ótima pergunta. Quando a Lu deu o exemplo, né? Eu estava com o Mirena, era o Mirena, né? Lu? Você não menstruava, então é o DIU de progestágeno, que a gente não É o DIU com menstrua. hormônio, né? E eu estava com esses sintomas, e aí dosei hormônios, e estavam normais. Então eu não estou nessa fase. Pode ser que você esteja na transição perimenopausal e seus hormônios ainda estejam normais. Por quê? Porque é uma fase de oscilação hormonal. O hormônio que vai aumentar depois da menopausa, depois da última ovulação, é o FSH, é o hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise no cérebro. Esse hormônio, ele estimula o ovário a funcionar. Se o ovário não está funcionando, ele fica alto, ele tenta fazer o ovário funcionar e ele permanece alto, vai permanecer alto para sempre porque o ovário não está mais reagindo. Então, sim, se eu tenho um FSH alto, às vezes em sintomas inespecíficos, a gente dosa o FSH. Ele está alto, opa, então aqui a gente tem um diagnóstico. Mas se ele estiver normal, ele não exclui, o diagnóstico é clínico. Nossa, mas isso é muito delicado, porque eu já vi pessoas sofrendo horrores, indo ao médico e falando: não, mas você não está, você está normal. E a mulher passando perrengue. É exatamente isso, Tânia, é um Gente, momento mas isso é muito delicado. triste. Porque às vezes você precisa de uma conversa muito intensa no consultório para entender que esses sintomas já são da transição perimenopausal, porque a paciente pode estar ainda menstruando e pode estar com hormônios normais. Nossa, parênteses amiga, aqui. qualquer coisa, você procura outro médico, amiga, desculpa. Mas procura outro médico, procura, porque não é, gente. E um parênteses aqui, um hormônio que é importante também, aí sim de ser dosado, é o TSH, é o hormônio que vai fazer um diagnóstico de hiper ou hipotireoidismo, porque os sintomas de hipotireoidismo, eles são muito parecidos, eles podem estar menstruação irregular, inclusive, se ele estiver muito descompensado, tanto hiper quanto hipo, e o hipo pode dar fadiga crônica, sintomas depressivos, ganho de peso, enfim. Tanto que a gente, quando a pessoa, eu comparei ali, né, com uma síndrome depressiva, tudo. Quando a pessoa vai investigar uma depressão também, né, a gente sempre pede TSH, também tem essa dúvida, confunde com hipotireoidismo. A pessoa fala: eu tô cansada, não tenho vontade de fazer nada, eu tô engordando, eu só como, Exatamente. né? E é hipotireoidismo, não é uma depressão, né? Tô deprimida, não tenho, né? Então é importante ter ali alguém que realmente vá atrás do diagnóstico A gente vai correto, excluir né? outras causas, mas o diagnóstico ele é clínico. E agora falando da parte dos métodos anticoncepcionais, porque várias mulheres fazem uso dos métodos anticoncepcionais do regime contínuo e aí elas não têm a menstruação. Isso influencia, dificulta o diagnóstico? No caso, por exemplo, do DIU hormonal, o DIU hormonal ele não vai necessariamente bloquear a ovulação. Nós podemos ter ciclos anovulatórios com o DIU hormonal, mas existem ciclos ovulatórios. Então, a dosagem hormonal pode ajudar, o ultrassom transvaginal pode verificar se teve uma ovulação, a gente consegue ver o folículo de ovulação. E às vezes, realmente, você vai ter que ir só pela parte clínica. Já quando a gente fala de outros métodos hormonais que bloqueiam a ovulação, pílula neovaginal, adesivo, implante, aí você pode mascarar o diagnóstico. Até porque, de certa forma, se esse método tiver estrogênio, você está repondo um pouco de estrogênio nessa paciente. Então, você mascara. Então, a paciente que usa um método contínuo, chegou numa certa idade, você às vezes faz uma pausa. Então, às vezes eu recebi uma paciente com 50 anos, ela usava um método contínuo. Eu falei, e quanto tempo você não parar? 10 anos? Não, a gente precisa fazer uma pausa, porque a gente tem que ver se você ainda está menstruando. Tem que entender como o seu corpo funciona E assim. eles podem fazer com que o FSH diminua um pouquinho, tá? Eles fazem o que a gente fala um feedback. Então, você vê que tem estrogênio no corpo, o FSH diminui. Às vezes o FSH tá alto, mas Ele pode entende que não apresentar- precisa produzir muito, né? Exatamente, Porque ele só engana pra o todo exame de mundo sangue. entender, Então, nesses casos, dependendo da faixa etária, a gente faz pausas mesmo do método para ver se a paciente está menstruando ainda. E tem pessoas, eu tenho essa dúvida, que não sentem nada? Eu sempre comparo com o parto normal.
Porque o parto normal, a grande maioria vai ter dor, vai ter bastante dor. Mas tem pacientes que não têm dor. Já fiz parto pouquíssimos de pacientes que não tinham dor. Bebê saindo, você não tá com dor? Não. É igual a menopausa. Existem, mas é a minoria. Então, Eu a maioria acho das que- pacientes vai ser sintomática. Você sabe o que que eu vejo? Eu conversei com a minha mãe recentemente, porque estava nessa fase até sobre isso. E minha mãe foi uma que sempre falou assim: nossa, não tive nada na menopausa. Nunca senti nada. Mas não é que ela não sentia, ela não sabia. Tem uma Porque ela não teve diferença. fogacho. E as pessoas, antigamente, Isso. era o fogacho. Mas depois, eu lembro de várias coisas que minha mãe. Irritabilidade, você deve Opa! lembrar. Chinelo voando! Que lembra. Mas você tá falando uma coisa muito legal, que é das gerações. E por que hoje a gente fala tanto de menopausa? A geração anterior, nossas mães, muitas delas ficavam mais em casa. Sim. Ou trabalhavam menos, ou tinham. A gente não tinha tanta informação, a gente não tinha tanta rapidez de raciocínio, porque a gente não era tão cobrado, não tinha nada disso de WhatsApp, né? Sim, não é tinha tudo nada. muito acelerado. Hoje tudo é muito acelerado. Então, os sintomas eram a irritabilidade, que os familiares falavam assim, tá irritada, nossa. Ou quem não tinha os calores, ou tinha calores, né, de uma forma mais branda, mas a queixa principal era essa. A mulher hoje, ela tem um outro papel. Sim. Então, as queixas neurológicas da névoa mental, falta de concentração, a falta do sono, elas hoje são as principais queixas, é o que mais incomoda a mulher, porque a gente vive uma rotina que a gente tem que performar E assim, muito, a gente tem como filho mais mãe, tarde. como É. exato. Então eu falo, gente, tem que aguentar, né? De ter filho pequeno. Você tem ou o filho adolescente, que tá com a mesma estabilidade que você, Ou criança. tá demandando, ou filho criança. E tem um exemplo, às vezes, eu tive uma paciente, ela falava, a minha filha, ela estava com 3 anos, a filhinha dela, ela não dorme, ela ainda acorda. Então, se eu tô acordando porque eu tô acostumada a acordar com ela, ou se eu tô acordando porque se sudorese, confunde. E, na verdade, ela estava com sintomas, com os fogachos noturnos. Sim. Ela acordava à noite sim com a filha, mas não era por isso que ela estava acordando, ela acordava suada. Mas sabe que na minha última consulta com a ginecologista, eu falei pra ela, doutora, eu estou na adolescência. E da idade madura. Eu tô na adolescência, já vou me... Ela deu risada, ela falou, é basicamente isso, é a segunda, seja bem-vinda. Eu falei, ai, nossa, mas Com filhos como adolescentes em faz? casa. Eu falei, então, como faz? Porque a minha filha vai fazer 17, então tá tendo um conflito em casa. Tem uma diferença, então. A adolescência, a gente não tem um tratamento, a gente tem que lidar. A menopausa, a transição perimenopausal, a terapia hormonal pode melhorar isso. Então, estamos aí com uma vantagem. Agora o ponto que a gente vai falar. Tem que ter justamente. alguma vantagem. Não, tem que estar, mas nós também somos mais maduras, né? Eu acho, a mulher envelhecendo, ela é mais maravilhosa. Eu acho muito isso, lidar. Eu ouvi de uma outra paciente, eu tô mais intolerante, mas sabe que eu sempre fui muito tolerante? Então, eu tô ok com isso, eu percebo, mas eu tô ok com isso. Essa maturidade. Ou mesmo assim, eu tô mais irritada, então eu sei que eu reagi É, pior, eu vou chegar e falar, desculpa, tô mais irritada, sim. porque eu sei que foi uma Sim. reação mais exacerbada. Essa maturidade Esse autoconhecimento. É Ou importante nessa e até fase. nem fala comigo hoje, tô irritada. Hoje, Nem fala comigo hoje. Hoje não é um não bom é o dia de discutir relação hoje. Não, hoje não é. A gente passa para o dia seguinte. Mas falando justamente então sobre a terapia de reposição hormonal. O que é essa terapia de reposição hormonal, por favor? A terapia de reposição hormonal, o principal objetivo dela é repor o estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio que a mulher produz na ovulação e é o nosso principal hormônio. Então, o estrogênio ele vai agir na parte cognitiva, nos neurotransmissores. Ele vai agir na parte óssea, que é uma coisa muito importante, porque aí a gente não tem sintoma, mas a gente tem uma perda óssea, que ela piora muito nessa fase. Que é a osteoporose e osteopenia, e ela não existe dor, tá? A osteoporose e osteopenia não dói. Você vai ter dor se você tiver microfratura óssea. Então, esse é um diagnóstico que você faz através de acompanhamento médico de exames, da densitometria óssea. E que não tem sintomas. Que não ou tem seja, sintomas. muito importante ficar atento. Não tem também. Check-up mesmo, tem que fazer exame, não tem jeito. Então, o estrogênio ele ajuda na remodelação óssea, então você vai ter essa queda da massa óssea.
Então o estrogênio vai atuar, o estrogênio tem uma atuação cardiovascular no vaso sanguíneo. Imagina que o vaso sanguíneo ele vai perdendo colágeno, vai perdendo elasticidade. Então ele vai tendo, com o tempo, né, uma tendência maior a colabar, a inflamar, que aumenta o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então o estrogênio ele é protetor dessa parte de vasos sanguíneos também. Protetor cardiovascular. Nossa, quantas funções! Castanha. A parte muscular também, né? Ele atua na manutenção da massa muscular, principalmente. Você tem uma queda de massa muscular, principalmente 40 a mais, na menopausa piora. Então, ele não vai fazer você ganhar massa, que é importante, mas ele vai ajudar na manutenção, diminuir essa perda. A parte vulvovaginal, que é a pele dos grandes e pequenos lábios, é a mucosa vaginal, a mucosa uretral. Então, aqueles sintomas que a gente falou. Pele, cabelo, que a gente não falou, mas é uma queixa muito comum. Cabelo seco, pele seca. Queda de cabelo. E aí eu também, vou né? contar, então, você contou, eu vou contar o meu caso. Eu falei, gente, minha maquiagem não tá ficando boa. Eu sempre usei essa maquiagem, não tá boa, tá com a pele, aquele aspecto que a gente fala craquelento e tal. E aí, né, eu precisei ouvir da dermatologista, porque o seu skincare tá todo pra uma pele oleosa e agora você tem uma pele seca, a sua pele não é mais a mesma. E aí muda skincare, muda a maquiagem, que é uma dica para as pacientes, maquiagem menos pó e mais líquido, então aquela sombra líquida, tem até hoje em dia o blush de bastão, Sim. porque é isso, são coisas que às vezes você fala, eu mudei, né, eu não percebi, pele, cabelo. Tem uma coisa também, uma mudança corporal, gente, que as pacientes reclamam bastante, que ela existe nessa fase, que o estrogênio vai melhorar isso, né, porque ele atua nessa fase de metabolismo, que é o aumento de gordura visceral. E aí a paciente fala assim, eu não engodei na balança, mas minha roupa não cabe. Eu vou abotoar a calça, eu tô perdendo as minhas roupas. Sim. Então aquela cintura, a mulher ela é ginecoide, o homem é androide, ele é mais reto. Nessa fase, como cai o estrogênio, você tem uma certa predominância da testosterona. Então o seu corpo não tem aquela cintura, aumenta a gordura visceral. É uma queixa, né? Então o estrogênio é importante para isso, para manter, né, esse corpo ginecoide. Não, mas aconteceu isso também. Eu falo, gente, eu sempre fui magra. A Lu sempre foi super magrinha. O que tá acontecendo? Então, o objetivo é você repor o estrogênio. Só que quando você dá estrogênio para a mulher, você acaba estimulando a camada de dentro do útero, chama endométrio, essa camada que numa ovulação ela cresce todo mês para receber o bebê, mas ela descama. Se você dá estrogênio continuamente, essa camada pode fazer uma proliferação atípica e até um câncer de endométrio. Então aí entra quem? A progesterona. A progesterona é o hormônio que vai proteger o câncer de endométrio. Quem não tem útero, por exemplo, teve que tirar o útero por algum motivo, uma doença, enfim, miomas, enfim, não precisa usar a progesterona. Então, quem tem útero tem que proteger o útero com a progesterona. E algumas pacientes, a progesterona também pode ajudar no sono. A progesterona via oral, ela pode ajudar no sono. Mas né, a indicação mesmo pelos guidelines é proteção de câncer endometrial, proteção do útero. Tanto que a progesterona você não precisa usar todos os dias, você pode usar 10 dias no mês, só que ela já garante uma proteção. Interessante. E o terceiro hormônio que pode ser usado é a testosterona. A testosterona, a indicação é quando você, mesmo com o estrogênio, você ainda apresenta o que a gente chama de desejo sexual hipoativo, falta de libido. E aí é um outro sintoma que a gente acabou não falando, são muitos sintomas, né? Que é a diminuição da libido. E é super importante, e aqui eu quero frisar isso. O estrogênio, ele é responsável pela libido, porque a gente pensa em libido, pensa em testosterona. E na verdade, a reposição de estrogênio, ela vai melhorar a libido. Se mesmo assim a paciente não apresentar melhora, você complementa com a testosterona. Mas o estrogênio, eu falo que ele é o sol. É o que vai fazer a gente viver novamente, ser feliz novamente. Gente, eu já tô querendo fazer minha carteirinha. Tem carteirinha? Carteirinha de estrogênio? Como que é isso? Exato. Então, são os 3 hormônios que a gente usa. O estrogênio, a progesterona e, se necessário, a testosterona. E quando que essa reposição, ela é indicada, de fato? A reposição hormonal, hoje, ela é indicada para paciente que tem sintomas. Ela é indicada para melhora dos sintomas. Mas o que se discute muito é se ela poderia trazer uma proteção tanto da parte cardiovascular,
uma proteção até prevenção de Alzheimer, de demência, né, senil, por conta dessa parte cognitiva, massa óssea, massa muscular. Então, já existe uma linha de pensamento. Será que a terapia hormonal deveria ser oferecida Pra para todo todas as mundo, né? mulheres, para longevidade? Mas hoje, nós somos a nova geração de terapia hormonal, na verdade, porque Sim. é, Não, então é isso que eu a vejo gente tem poucos antes. estudos ainda. Então, hoje a gente não tem embasamento científico para dizer todo mundo tem que fazer. A gente vai usar para quem tem sintomas, mas como a maioria tem sintomas, a gente vai usar na maioria das pacientes. Quando a gente estava lá na faculdade, né, era raro, né, a gente fazer terapia hormonal. E fazia para as pessoas que tinham muitos sintomas, digamos assim. Não eram sintomas, eram muitos. Então, aquelas pessoas que chegavam lá com o tal dos fogachos, que era o que falava muito na época, que a pessoa estava em qualquer lugar pingando, né? Tava muito complicado. E aí, porque tinha um medo muito grande de câncer de mama. Então, eu lembro disso, né? Do medo de câncer de mama, de todo mundo falando: ah, não posso fazer reposição, porque qualquer coisa que tinha na mama, né? Eu já tive um cisto, eu tenho uma calcificação, eu tenho. Não precisava ter histórico pessoal, familiar, nada de câncer de mama, né? Qualquer coisa já não pode fazer. E aí, minha dúvida é essa: o que que mudou? O que que mudou e por que que você está associando àquela época da faculdade? Eu vou entregar aqui, né, eu me formei em 2004, a Lu em 2003. Em 2002, saiu na mídia um estudo, né, o resultado de um estudo chamado WHI. Esse estudo foi um estudo patrocinado, né, pelo governo americano. Era um estudo muito grande que ele queria avaliar a sterilidade da mulher, na verdade, né? E tinha um braço de mais ou menos 30 mil mulheres, era um estudo muito grande, que ia avaliar a terapia hormonal. E esse estudo teve que ser interrompido em 2002 e isso caiu na mídia por conta de um aumento de risco de câncer de mama. E aí na mídia foi assim, a terapia hormonal aumentou em 25% o risco de câncer de mama. Imagina sair isso, Nossa, uma bomba. todo mundo parou de usar. Os médicos tinham medo de prescrever. Então, nossa geração de médicos, quando nós nos formamos, nós tínhamos medo de prescrever. Nós não prescrevíamos, por exemplo, para quem tinha histórico familiar de câncer de mama. Hoje a gente prescreve. Então, vamos entender um pouquinho só desse estudo rapidamente, mas para vocês entenderem, quando a gente fala aumenta em 25%, a gente tem que pensar, tá bom, mas qual que é o risco absoluto? Porque se eu tiver um risco de 1 a cada 100 mil mulheres e aumentar em 25% é uma coisa. Se eu tiver um risco de 50% de uma doença e aumentar em 25% é outra. É muito. Então, o estudo, ele, no grupo que usou estrogênio, e na época era estrogênio equino conjugado, a gente nem usa mais esse hormônio. Era um hormônio derivado da urina das éguas prenhas. Nossa. Tá? Até o brinco, né? A gente vai falar o que é hormônio natural e o que é bioidêntico. Esse é natural e ele não é bioidêntico, porque ele é uma molécula diferente do nosso hormônio. Nossa! Hoje a gente usa o bioidêntico, que é uma molécula que é feita em laboratório, mas ela é idêntica ao nosso hormônio. Então era um hormônio não bioidêntico, então ele tem mais efeitos colaterais. Via oral, então o via oral ele tem uma passagem hepática, a gente vai falar, ele altera fator de coagulação. E uma progesterona que a gente também não usa mais, que era a medroxiprogesterona, que também era um progestágeno, não era bioidêntico, era uma molécula diferente, com uma ação muito forte. Esse grupo que usou estrogênio equino conjugado e medroxiprogesterona teve um risco de 19 casos em 1.000 mulheres de câncer de mama. O grupo controle que não usou nada tinha 15 em 1.000 mulheres, ou seja, aumentou 4 em 1.000 mulheres. Sim. Então, gente, se a gente pensar, isso foi em 5 anos, tá? Esse aumento ele foi visto em 5 anos de estudo, 5 anos de terapia hormonal, por isso que o estudo foi interrompido. Então, algumas críticas a esse estudo. Primeiro, a terapia hormonal ela não forma câncer. O câncer, as células, elas estão lá há muito tempo se proliferando. Agora, se eu tiver um nódulo, um receptor hormônio positivo, pode ser que ele evolua, ele vai aparecer um pouco mais rápido, ele vai apresentar um crescimento. Mas não é que ela tenha a capacidade de formar um câncer. 2, nesse estudo existiam outros fatores de risco, tá? A idade média das mulheres era de 63 anos. Nossa, era bem alta. Porque não existia um conceito que a gente tem hoje que é da janela de oportunidade. O que é isso? Hoje, a gente começa a terapia hormonal até 10 anos da menopausa ou até 60 anos.
porque a gente sabe que nessa faixa etária você vai ter os benefícios e a diminuição de risco. Se eu começo Começava muito tarde, tarde, né? começava tarde. Agora é engraçado isso, né? Porque a gente tem o objetivo, quando você tá ali no climatério, você tá naquele momento do início ali, né? Dos sintomas, que ele é mais instável. Pausa ainda, né, por assim dizer. É, mais Exato. instável, como ela falou, os hormônios, é quando você tem mais sintoma, né? Exatamente. E aí foram tratar Muito depois. muito depois, né? Incluía pacientes com obesidade, com tabagismo, Outros que são fatores de outros fatores de risco. risco. E agora um dado super importante: o grupo que usou só estrogênio, que não tinha útero, não teve aumento de risco. Ao contrário, foram 12 casos em 1000, ou seja, teve uma diminuição, tá? Então, e aí vieram outros estudos e o conceito ficou: o problema vilã é a medroxiprogesterona. Então vamos mudar a progesterona. Então, hoje a gente usa a progesterona, que a gente chama de natural porque ela é bioidêntica, tá? Chama progesterona micronizada, ou a dihidrogesterona, que é uma molécula que, apesar de não ser bioidêntica, ela encaixa muito melhor no receptor. Ela tem uma ação muito mais seletiva pelo receptor de progesterona. E os estudos novos mostraram que essas duas opções, elas têm efeito neutro na mama. Elas não aumentaram o risco de câncer de mama. Dessa forma, a gente ainda fala com a paciente sobre esse risco que pode existir de 4 em 1000 mulheres a cada 5 anos. Se a gente for colocar por ano, daria 0,8 a cada 1000 mulheres por ano de aumento de risco, mas a gente explica que a gente não usa mais esses hormônios. E que os então. estudos mais recentes não mostraram esse aumento de risco. Então, hoje, quando que ainda você não faz? Acho que as contraindicações hoje principais são história pessoal de câncer de mama, principalmente se você tem receptor positivo no seu tumor, né? Então a Sim. gente hoje consegue analisar. Então, hoje se discute muito isso, tá? Já tem um grupo querendo tentar publicar, porque não tem estudo, ou querendo até conversar com a paciente: olha, você tá sentindo os riscos? Porque a paciente também, às vezes, ela tratou, ela venceu o câncer, mas ela tá tão sintomática. Tem um grupo que já discute sobre, será que a gente não tem que fazer? Mas hoje, pelos guidelines, é uma contraindicação. Então, história pessoal de câncer de mama. História familiar mesmo de primeiro grau, não é uma contraindicação absoluta, tá? Alguma doença relacionada à trombose que está ativa. Então, a paciente que está em tratamento porque teve um infarto, a paciente que tem uma história de trombose, principalmente para o via oral, que aí a gente tem uma diferença, né? A terapia hormonal via oral, ela tem uma passagem hepática no fígado e ela pode aumentar fator de coagulação. Então, ela tem também a gente também teve o WHI, que mostrou um pequeno aumento do risco de trombose. A terapia transdérmica, que é o gel, o adesivo ou o spray, ela não tem essa passagem. Então, a gente vai optar pela transdérmica, mas a via oral tem essa contraindicação. Aumento de triglicérides, quem tem aumento de triglicérides para via oral também, a transdérmica também não altera. Doenças hepáticas graves e algum tumor que seja estrogênio dependente. Então, um câncer de endométrio, uma hiperplasia, pólipo de endométrio, um sangramento uterino sem diagnóstico, que poderia ser. Sim. Essas são as contraindicações absolutas, na verdade. E o que também eu acho que mostra que precisa de acompanhamento, né? Muito. Não dá pra pessoa chegar e falar assim: ah, minha Nossa. amiga usa o gel, vou usar também, né? Porque deve acontecer. É isso, não é meu São problema, muitos mas eu imagino fatores, que vai né? acontecer. E Né? essencial. Você vê, ó, quando não fazer, então. Os exames pré têm que ser realizados, né? Ultrassom de mamas, mamografia, exames, ultrassom de abdômen, avaliação de colesterol, triglicérides, porque você tem que avaliar risco também para conversar com a paciente. Claro. E para aquela mulher que nunca teve esses sintomas muito intensos, aquela que é a exceção da regra, mesmo assim deve ser considerada a reposição hormonal ou é só para quem tem esses sintomas muito exacerbados, por assim dizer? Ela pode ser considerada, você vai conversar sobre os benefícios, ela pode optar por fazer, sim, a terapia hormonal. E aí quais seriam os benefícios nesse caso? Por que ela faria então? Ela faria para prevenção de perda de massa óssea, para prevenção de perda de massa muscular, existe algum embasamento científico para prevenção de Alzheimer, para a parte bulvovaginal,
para melhorar a parte vulvovaginal. Aqui é importante também fazer um parênteses, existe uma terapia hormonal local para a parte vulvovaginal. Então a gente tem os cremes ou óvulos de estrogênio, e esses não têm contraindicação. Ai, que Eles não interessante. ultrapassam os níveis no sangue, eles não são suficientes para colocar a paciente em qualquer tipo de risco. É uma Você absorção pode usar. local, né? Exatamente. E além deles, hoje a gente tem as tecnologias de laser e radiofrequência íntima, que também para fazer estímulo de colágeno. Mas a terapia hormonal também tem esse efeito. Nossa, então ela atuaria na parte que não é vista normalmente. E também acredita-se num certo benefício cardiovascular. Mas, segundo os guidelines, hoje a indicação ainda é para pacientes sintomáticas. Tá, então ela já explicou aqui, né, que é do estrógeno, a progesterona, né? Sim, Só que para quem tem útero, que é a maioria das pessoas, né, nessa idade, imagino. sim. Então a maioria se acaba, né, repondo estrógeno e progesterona, né? Porque para poder E proteger, importante né? também outro tipo de progesterona, né, que você pode usar é o DIU. É muito comum um paciente que tá com o DIU para anticoncepção, ela mantém o DIU, porque o DIU hormonal, DIU Que tem a progestágeno, progesterona, né? a gente tem o Mirena e o Cailina, 2 nomes comerciais, ele também faz efeito protetor. E aí, então, assim, bom, o paciente chega lá e a gente tem que escolher como começar a reposição hormonal. Ah, então a gente sabe, né, que hoje em dia tem menos efeitos colaterais, com coisas que não são via oral, digamos assim, né? Mas tem o via oral, talvez para quem tenha, não sei, né? Tô perguntando. Quem tenha mais Sim. sintomas, você precisa de uma coisa mais intensa, alguma coisa via oral, ou adesivo, o implante, o gel, o spray. São muitas opções, né? A mulher chega lá já falando, a minha amiga usou e ficou ótima, é assim? Vou trazer que é uma consulta demorada, vá preparada, eu tenho até algumas amostras, eu mostro para os pacientes. Isso é muito legal. Qual é a melhor terapia hormonal? A melhor terapia hormonal é aquela que você vai se adaptar melhor, desde que nós vamos utilizar estradiol, que é o estrogênio bioidêntico, tá? Então, a gente vai conversar com a paciente, claro, a única ressalva aqui é que a transdérmica, ela costuma ser a primeira opção, por ela não ter esse aumento de risco. Mas, novamente, quando a gente fala de via oral, gente, o aumento de risco, o risco basal da mulher de ter uma trombose é muito baixo. Então, uma mulher sem fatores de risco. A gente pode dizer que é de 5 a cada 10 mil mulheres. Quando eu uso a terapia hormonal, é de 10 a 15 a cada 10 mil mulheres. Então, eu vou de meio para 1.000 para 1,5 para 1.000 mulheres. É muito baixo esse Tem risco muito mais ainda. risco fumar. Eu vou falar engravidar. Quando a gente engravida. O risco, gente, é 20 para 10 mil. No puerpério pós-parto, é de 40 a 60 para 10 mil. Então, o risco de trombose no puerpério é de 6 a cada 1.000 mulheres. Tanto que a gente anticoagula essas pacientes quando elas têm outro fator de risco. Então, é importante explicar para a mulher, porque tem mulheres que vão se adaptar melhor com a via oral e tá tudo bem. Agora, se é uma mulher que ela tem sobrepeso, ela fuma, Aí já não aí ela tá tudo tem bem. outros fatores de risco associados, eu não vou usar a via oral. Porque eles vão se somar, né? Exatamente. Mas a transdérmica, ela acaba sendo essa opção, né, por ter essa neutralidade em relação ao risco de trombose. Na transdérmica, a gente tem a via oral, é uma pílula, é um comprimidinho. A gente tem a transdérmica em gel, em adesivo e em spray. O gel, algumas pacientes, é importante, né? Eu recebo muitas dúvidas assim. Eu tenho medo de passar para o meu filho pequeno, porque pode acontecer? Isso pode acontecer. A gente realmente tem que ter esse cuidado. Você tem que passar o gel, tem que espalhar bem, tem que esperar secar, em regiões de preferência não expostas, para você não ter contato com criança, principalmente. Animal de estimação também, né? Que vem lambendo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Eu já ouvi. Pois é, e o médico tem que orientar isso para o paciente. Eu costumo indicar passar aqui na parte interna da coxa, que geralmente é uma região que não está exposta. Espalha bem, passa a noite para dormir, lava bem as mãos, isso é muito importante. Tem que apertar, né, fazer o pump inteiro do gel, porque se você faz uma subdose, não tô sentindo melhorar, mas meu gel tá durando 3 Eternamente. meses, né? Então tudo isso tem que ser conversado. Mas ele é uma boa opção. E tem que usar todo dia. Ah, usei dia sim, dia não, o hormônio não vai se manter estável, tem que usar todo dia.
O spray, a gente tem, na verdade, um nome comercial, ele até tá difícil de achar, porque ele realmente é de uma praticidade grande. Ele chama Lenzeto, só tem um nome comercial, então posso falar. Ele é um sprayzinho que você vai colocar, então ele seca mais rápido, né? Ele faz uma rodelinha assim, você faz o spray, ele seca mais rápido. Então, os pacientes têm gostado bastante porque ele seca mais rápido que o gel. Mas, como eu falei, é exatamente a mesma coisa em termos de benefício. E o adesivo, ele é um adesivo pequeno, mais ou menos, né, de 5 centímetros, assim, mais ou menos. E você vai colar o adesivo e vai trocar 2 vezes por semana, né. E o adesivo, existe também uma vantagem no adesivo para algumas pacientes, que você tem um adesivo que tem estrogênio e progestágeno, o mesmo adesivo. Uhum. Então nós vamos falar com a paciente: "Tem tudo isso aqui, o que que você quer usar? O que você acha que na sua rotina?" E aí a gente tem que associar a progesterona, né. A progesterona, ela pode ser via oral, 10 dias por mês. Às vezes a gente faz de forma contínua, para alguns casos de pacientes que têm adenomiose, endometriose, história que a gente quer estimular menos o útero, ou para pacientes que estão com sangramento irregular, a gente tem que às vezes aumentar a dose para contínua, mas para proteção são 10 dias. Pode ser usada via vaginal também, a progesterona, micronizada, para quem sente algum efeito colateral, esse efeito colateral que eu falei de sonolência, por exemplo, que pode ser benéfico para algumas podem achar que esse efeito está incomodando, a gente faz via vaginal. E a dihidrogesterona, que é esse progestágeno, que é uma pílula. Ou o DIU hormonal. Tá, muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa, quase o paradoxo da escolha aí. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter uma grande orientação nesse caso, né? E uma coisa que é importante, você vê como dá para individualizar o tratamento, né? Porque esse negócio de que eu tenho que manipular porque eu quero individualizar o tratamento, essa é uma pegadinha aí que eu vou falar que é um cuidado, porque assim, não existe isso. A gente tem muitas opções no mercado, dá para individualizar o tratamento, comprando o medicamento, que tem mais segurança, porque a produção é por um laboratório, não precisa mandar manipular. Com exceção da testosterona, que a gente não tem nenhuma dose para mulher. Aí a gente tem que mandar manipular, porque as doses que a gente tem vendidas, produzidas pelo laboratório, são doses para homem, que são muito altas para mulher, então a gente tem que mandar manipular. Agora, estrogênio e progesterona, vamos optar por comprar O que já existe. que já existe. E não manipular nunca o testosterona com outros hormônios, que é um erro também que eu já peguei no consultório, porque você vai ter uma predominância da testosterona, então não é para manipular junto. Mas eu vou fazer um gel só, que vai ser muito mais prático. Não pode. Se você for fazer em gel, até existe off-label você manipular a progesterona, não tem estudo garantindo a segurança, mas a gente poderia manipular, para quem não se adaptou com nada, a progesterona em gel. Mas tem que fazer um gel para estrogênio, um para progesterona, um para testosterona. Não Nada dá pra usar no gel também, não. não dá para usar no mesmo gel. E quando a gente fala em relação ao tempo de uso dessa reposição hormonal? Qual tempo que pode ser usado em segurança para a mulher? Essa é uma ótima, é a pergunta de $1 milhão, Tânia. Por quê? Porque, na verdade, como eu falei, nós somos a nova geração aí que está usando mais terapia hormonal. Então, nós temos poucos estudos. Os estudos que a gente tem falam, a maioria em 5 a 10 anos. Mas, hoje, o nosso conceito é de que a gente não precisa parar. Se a paciente estiver bem, porque a mulher de 60 hoje, ela é de 50 de antigamente. Sim. Ativa, ela quer ter uma vida sexual ativa, ela ainda quer ter performance. Então, talvez nós somos a geração que vamos precisar de terapia hormonal mais tempo. Somos as desbravadoras. Exato, mas em geral de 5 a 10 anos são os principais benefícios, e depois você pode fazer uma pausa, ver como a paciente fica, mas se você tiver sintomas, você pode continuar. E nós estamos falando isso hoje, 2026, junho. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar, e eu acho que talvez a gente tenha uma tendência aí a deixar da terapia hormonal mais tempo. Tudo na medicina é assim, na verdade, né? Assim, vão surgindo novos estudos, a gente vai aprendendo mais e Exatamente. as coisas estão mudando, né? Então, tudo que a gente fala que é preconizado é o que é preconizado hoje, né? Hoje, não tem jeito. E já que a gente está falando de medicação aí, eu vi essa semana passada, que saiu uma medicação nova aí, que na verdade a Anvisa aprovou, né? Que na verdade já existe. E a Anvisa aprovou para quem não pode fazer a terapia de reposição hormonal.
essa medicação realmente, a gente estava na expectativa dela chegar aqui no Brasil, né, o nome comercial dela é o Veosan. É uma medicação que não é hormonal, e ela vai ter uma ação no sistema nervoso central, no hipotálamo, que é uma região é uma região termorreguladora, e ela é uma medicação para as ondas de calor, para os fogachos. Então ela vai agir bloqueando um receptor de uma substância que, com a queda do estrogênio, aumenta a produção e aí faz esses calores. É uma medicação muito boa, por exemplo, para quem tem uma contraindicação hormonal, os pacientes com câncer de mama, ou mesmo para quem não quer utilizar o hormônio, mas ela é para as ondas de calor. Ela não vai É bem da terapia específica. hormonal, é bem específica. Mas eu acho que vai ajudar muitas Com mulheres, certeza. principalmente aquelas, né, as pacientes, por exemplo, com câncer de mama. Sim. Então, nós estamos na expectativa aí da chegada dessa Muito legal. medicação. E aí, assim, né, puxando sardinha pro meu lado, sempre, né? Aqui eu tô sempre fazendo isso. A terapia de reposição hormonal, né? Ela não resolve tudo sozinha, né? Então, assim, Não é tem milagre, jeito, gente. não é Embora milagre. seja o A gente sol, volta ainda não é um milagre. no lugar. Precisa mudar hábito, né? Melhorar hábito, ter hábito de vida saudável. E é importante saber também que ela é o sol quando ela tá no momento certo de começar. Então, aqueles sintomas que a gente falou em específicos, às vezes eles começam e a gente acha que é hormonal. A gente quer achar que é hormonal porque é mais fácil tomar um hormônio do que mudar estilo de vida, né, gente? Pra todo mundo. Claro, não é fácil mudar estilo de vida. Mas o que que é importante? Conversei com a paciente. Ela tem esses sintomas, mas ela tá super estressada, tá numa rotina de vida super difícil, não faz atividade física, dormindo mal. Peraí. Vamos primeiro arrumar o estilo de vida. Se os sintomas continuarem, aí a gente pensa no hormônio. Até para essa terapia hormonal ser efetiva. Sim, principalmente quando a gente não tem ainda os calores e a menstruação irregular, que é aquele momento que a gente tem a dúvida. Então a conduta sempre é essa: vamos melhorar o estilo de vida? E para você potencializar o efeito, sem dúvida. Então, manutenção de massa muscular. Tem que fazer atividade E de física. massa óssea até, né, também. Massa óssea é super importante. Já tem Sim. a musculação. Musculação pra massa É o óssea, né? ideal, musculação, uma dieta que tenha proteína, mas é melhor você caminhar 45 minutos, você vai ter um efeito, do que você não Claro. fazer nada. Sim. A Lu falou muito num episódio que eu tenho assistido, os episódios de vocês, sobre os pequenos passos, né? Então, você querer já, então eu vou pra academia, vou fazer musculação 3 vezes na semana. Calma. Se você começar com um pilates e uma caminhada, tá tudo bem. Sai daquela inércia a fazer atividade física, o sono. Faz uma higiene do sono. Você tá indo dormir com o celular lá, super pilhada, e aí você tá acordando, aí você dorme de tarde, aí você não consegue dormir à noite. Não, vamos fazer uma higiene do sono e vamos ver se você vai continuar acordando à noite. Se realmente é. Uma coisa que eu sempre trago para meus pacientes é isso, não precisa ser o máximo ali. Tudo bem, a gente sabe qual é o ideal, mas às vezes, se você não vai conseguir o ideal, faz um pouco, né? Então, é comprovado isso, né? Estar em movimento, você precisa estar em movimento, não precisa necessariamente você ir pra academia. Então, pega uma dona de casa, eu adoro esse exemplo, gente, que cuida realmente de uma casa. Cara, a pessoa abaixa, a pessoa levanta, a pessoa guarda coisa no alto, estende roupa, lava roupa, faxina, né? Você tá o dia inteiro, sobe numa escada pra guardar uma coisa mais. Você tá o tempo inteiro subindo, descendo, agachando. Você não precisa fazer agachamento na academia, né? Se você tá guardando um monte de coisa embaixo. Então, óbvio, é uma diferença, um exercício ali, ele vai ter um benefício maior quando você, né, você tá focado naquilo, você tá fazendo o movimento exato, certo, correto, ok. Mas já tá ótimo, né? Você já não é sedentário. Quando você tá o tempo inteiro em movimento, né? Vou na padaria comprar um pão até, vou. Outro dia eu recebi uma provocação de uma médica, ela estava falando de atividade física, ela falou: quem aqui conhece onde é a escada do prédio que trabalha? Gente, eu não conhecia do meu prédio, do meu consultório. Eu não sei onde é a escada, porque eu só uso o elevador. Sim. A gente faz isso. Então, às vezes, são pequenas mudanças. Não, e eu brinco com os pacientes, eu falo, gente, o povo pega o carro, São Paulo é assim, né? A pessoa pega o carro e vai de carro 20 minutos até a academia pra correr na esteira. Tem uma questão de segurança aqui também, que deve ter uma dificuldade, mas Mas, gente, são pequenas mudanças que o que naquele momento é mais importante, né? Então a gente estava falando do sono. Então, aquela pessoa que tem horas que realmente, né? O pessoal brinca, fala assim, não, gente, hoje em dia a gente tem que estar bonita, tem que malhar, tem que ser
boa profissional, continuar estudando, cuidando da casa, boa esposa, boa amiga. né? E eu não dá tempo, não consigo. Então, realmente acho que são fases, tem fase realmente que a pessoa não consegue. E eu falo isso para os meus pacientes: vamos lá, vamos ver o que que é mais importante agora. Porque a pessoa também fica se torturando que ela não está conseguindo ir para academia, não é esse o objetivo, né? Então ela tá exausta e tá indo pra academia, você também não vai ficar bem, você precisa dormir, né? Vamos ver nesse momento o que que é mais importante pra você. E tudo bem, daqui a pouco você retoma, né? É um momento na sua vida que tá mais conturbado, faça isso, daqui a pouco você encaixa de novo na rotina. Então, assim, a gente tem que ter o caminho em mente, Aquela sabe? Mas maturidade que a Tânia falou, sabe que filosoficamente a menopausa é um período que você deixa de gastar sua energia na fase reprodutiva para gastar, então, em outras, até fala-se muito de criatividade. Então, essa maturidade é para você pensar: como é que eu vou fazer essa nova fase da minha vida? Como é que eu vou arrumar essa fase? Eu já não dou conta mais de virar madrugada, que nem quando a gente era nova e tá bem no dia seguinte, então eu não vou programar isso. Eu tenho que ter também, noção das minhas limitações, no sentido de que sim, eu não quero mais essa vida tão louca que a gente, né, sim. vive por muito tempo. Então isso é muito importante. E a atividade física, o exercício físico, ele melhora os calores, tá? Isso é muito importante. Nó. Em quem tem contraindicação, que não vai fazer terapia hormonal, quem faz atividade física, você tem melhora dos fogachos. Nossa, que maravilha. É Eu já muito recebi importante. paciente também de ginecologista. Eu tenho uma paciente que veio do ginecologista com essa ideia, e ele não queria dar reposição hormonal para ela por conta de aumento de risco E aí ali. tem que fazer para melhorar fogacho. E aí ele caminhou ela justamente por isso, para mudança de hábito, porque ele queria que ela fosse para academia. Exatamente. Que maravilha. Então agora, gente, agora é babado. Agora eu vou trazer o tema polêmico. Chips da beleza. Sabia? A gente quer saber, Fala um pouquinho para nós, por favor. Então vamos lá. Eu acabei não falando, né? Também existe um tipo de terapia hormonal, que são os implantes. Eu vou aqui contar rapidinho a história do implante. Então, existe um implante, uma Varizelle, era um implante de estradiol. E esse implante, ele era produzido por um laboratório, mas ele foi descontinuado por questões comerciais. E aí, ele tinha estudos, a gente fala estudo até fase 4. Qual que é a diferença de uma medicação produzida por laboratório e pela farmácia de manipulação? Porque hoje, todos os implantes, eles são produzidos por farmácias de manipulação. A Anvisa, os órgãos, né, reguladores, eles vão avaliar os laboratórios da parte sanitária, da parte de matéria-prima, da produção, e vão avaliar também o produto final que foi produzido. Quando você comercializa isso em grande escala, você tem que fazer estudos observacionais, porque se você tiver reações que você não teve numa escala menor, num grupo de pacientes menor, você tem que, de repente, tirar esse medicamento. Então, você E eles tem que dar avaliam por lote. lote, né? Era isso, eles avaliam O o lote lote. daquele produto, até porque eles fazem avaliações que os lotes têm que estar iguais. Tá. Na farmácia de manipulação, os órgãos reguladores, eles vão avaliar as condições sanitárias, a matéria-prima, mas eles não vão avaliar o produto final. Porque, na teoria, É individualizado. é individualizado e é para ser produzido em menor escala. Sim. Porém, hoje a gente tem as mega farmácias de manipulação produzindo em grande escala. Então, quando esse implante, na verdade, ele era um pellet, ele era um prensadinho de hormônio, é um quadradinho que era colocado no tecido gorduroso, então subcutâneo, no bumbum, no glúteo. E aí ele tinha um efeito de 6 meses. Ele ia sendo degradado, então o hormônio ia sendo fornecido para o corpo, vamos pensar assim, depois de 6 meses acabava o efeito, você não tinha mais aquela estrutura. Era biodegradável. E aí, as farmácias de manipulação começaram a produzir os implantes. E aí vieram os pellets de estradiol, de progestágeno, não progesterona, não é bioidêntico, e de testosterona. E também veio um outro tipo de implante que aí ele é um implante de plástico, é um plástico que a gente fala medicinal, compatível com o corpo. Esse sim, você tem que retirar, você tem que colocar e retirar, ele dura em torno de 1 ano. Inclusive, você consegue visualizar ele por exame de imagem, ultrassom, raio-x, caso você não ache, para você conseguir retirar. Então, existe essa segurança no sentido de poder retirar.
E existe esse desconforto de ter que retirar. Sim. E esses implantes de plástico, a gente tinha o de progestágeno, de estradiol, de testosterona. E aí, dentre esses implantes, você tinha um tipo de implante que é um progestágeno chamado gestrinona, que é o chip da beleza. Então, primeiro que eu vou falar, o chip da beleza não é para terapia hormonal. Ele foi inventado para quê? Ele era um progestágeno para ocupar o receptor de progesterona, mas como ele é uma molécula modificada, ele tinha uma ação forte no receptor de testosterona e nos receptores glicocorticoides, ou seja, ele tem uma ação anabolizante. Ele tem uma ação de ganho de massa. Ele é semelhante à testosterona, não é testosterona, mas ele Tem uma forte ação androgênica. Tanto que a gente fala muito, né? A gente vê os efeitos colaterais de queda de cabelo aqui nessa região, acne, necessidade da pele. E ele tem esse efeito de ganho de massa, que é um efeito que a gente fala anabolizante. E aí ele começou a ser usado para quê? Bomba. Para estética, famosa bomba que a gente falava antigamente. né? Dose dependente também. Nossa. Então, ele foi inventado para quê? Para ser um progestágeno potente, para inibir endometriose, para anticoncepção e para inibir principalmente casos, né, de sangramento uterino disfuncional, endometriose. E o uso começou a ficar indiscriminado, principalmente para estética. E aí começaram a chegar as complicações. Ai, ai, ai. E são complicações graves, né? A gente tá falando de um paciente internado com pancreatite aguda, que não conseguia reverter, aí tinha um monte de implante, tirava, melhorava. AVC em paciente jovem, infarto, insuficiência renal, edema cerebral, complicações graves. Nossa, que perigo. Importante, é dose dependente também, Sim, né? Então, não tô aqui falando que todos vão acontecer isso. Exatamente. E a paciente nem sabia, né? Porque isso não era discutido. Existe esse risco, é assim, é uma medicação anabolizante, né? Não. É uma reposição Vai te hormonal. fazer bem, você vai acordar com mais Quem disposição. aqui não quer ganhar massa muscular? Eu e a Lu, que sempre fomos magrinhas. Você vai queria muito ganhar muita massa muscular. Eu queria muito ter um implante seguro pra eu colocar e falar, não, porque eu tenho a massa. Eu fui lá na academia pensando, eu vou ter que fazer tudo de novo sempre, porque senão vai voltar toda a minha massa. Você sabe que eu sigo uma comediante que chama Luana Zuccolotto, sabe quem é? E ela fala assim, né? Ela emagreceu, ela posta muita coisa de academia também, tá? Os treinos dela. Não, e teve um que eu chorava de rir, que ela falava assim: vocês acham que eu não tenho vontade, mais ou menos isso, né? De usar testosterona? E ela fala, cara, eu tenho todos os dias. Todos os dias, porque eu malho, né? E é duro, né? Ainda mais. E ela é bem jovem, né? Ela é jovem, não é igual a gente, né? Nossa fase é mais difícil ganhar músculo, né? Então eu malho e não consigo. Ela falou: você não tem vontade? Eu tenho, mas eu tenho mais medo de morrer. A hora que eu vi esse vídeo, eu falei ao meu marido: você tá vendo, ó? Também, eu teria muita vontade. Eu ia achar bom, né? Você acordar bem disposta, você tá feliz da vida, ganhar músculo, ganhar massa óssea, né? Porque tem algum benefício também, mas aí você fica com a voz grossa, aí cai o cabelo. A gente tem, na verdade, existem esses efeitos androgênicos, além desses efeitos colaterais mais graves que podem acontecer, aumento da pressão também, você tem, por exemplo, efeitos virilizantes, e alguns que não são reversíveis. Então, é o aumento do clitóris e o engrossamento da voz. Eu acho que isso é importante falar, sabe? Que são efeitos irreversíveis. Exato. Porque existem outros efeitos que a hora que você para, A pele, o cabelo, a acne, a oleosidade vai melhorar quando você parar. E aí foi isso. Então as sociedades médicas se manifestaram e aí a Anvisa proibiu a fabricação dos implantes. Depois ela acabou voltando atrás, liberou, mas com regras um pouquinho mais Rígidas. de notificação compulsória, de efeitos colaterais e de complicações. Estão tentando fazer essa avaliação pós, né? Que não existia antes. Na verdade, o paciente tem que apresentar receita médica e ele teria que assinar um termo de consentimento, porque nós não temos estudos com um número bom de pacientes, estudos com metodologia adequada, boa seleção de pacientes, para falar para a gente quais são os riscos em relação aos implantes. Essa é a grande crítica aos implantes, né? Tem estudo. Não, estudo grande, estudo randomizado, que tem um grupo controle, a gente não tem. Né? Então tem estudo que mistura homem e mulher, por exemplo, tem estudo com EI, que a gente fala um número de pacientes muito pequeno. Então, a gente não tem ainda para poder falar para paciente
olha, aqui você tem um risco tal, aqui você tem um risco a longo prazo, que é esse. Essa é a grande crítica dos implantes. Outra crítica aos pellets é que você coloca, se você tiver alguma complicação, você tem que esperar os 6 meses do efeito dele, né. O pellet você não tem como retirar. O implante vem de plástico, você tem como retirar. Também existe essa crítica. Então, eu acho que assim, mais importante, minha visão, a primeira opção da terapia hormonal tem que ser o que você tem maior segurança. Então, é a transdérmica ou a via oral para quem não tem fator de risco aumentado para trombose, a progesterona você vai decidir qual você vai usar. Então, o implante seria, eu acho que uma opção para quem não se adaptou com nada. Tá. Não você oferecer o implante logo de cara. Como primeira opção, Outra né? coisa que é muito comum, a Lu também pega muito isso, que eu queria deixar uma mensagem aqui. A testosterona da mulher, ela é baixa. Então a Tânia perguntou de dosagem hormonal. Sim. Eu dosei testosterona, ela estava baixa e eu tive que repor. Não existe isso. Sim, A você é mulher. reposição hormonal, ela é baseada em dosagem hormonal, muito menos de testosterona, tá? O ensaio clínico que a gente tem para dosar a testosterona, ele é feito para o homem, ele não pega os níveis baixos da mulher. Eu ouvi uma expressão que é como pesar um diamante numa balança de gado, não vai aparecer porque não é feito para isso. Então, a testosterona da mulher a gente vai repor se tiver a queixa. Não precisa repor testosterona porque a dosagem do hormônio de sangue está baixa. Isso é um erro. E se você for repor a testosterona, você tem que ter um cuidado a mais. Você precisa dosar testosterona para ver se ela não está subindo muito. Porque você não pode deixar a testosterona em níveis que a gente chama suprafisiológicos. Você vai ter efeito colateral e você pode ter ação hepática. Aí você começa aí é sabido que você aumenta os riscos. Então aí você tem que fazer um controle tanto de colesterol, quanto de enzimas hepáticas, quanto de testosterona. E claro, porque questão de assim, testosterona. A gente sabe Isso. que é dose dependente, que via oral tem um risco maior, mas independente disso, eu já peguei paciente, com implante, hipertensa, pós-implante, Nossa. com aumento de colesterol, né, coisas assim. Eu pessoalmente tive pacientes com riscos, mais leves, mas já vi paciente no hospital com AVC, já vi paciente no hospital, eh, assim, com outros quadros mais graves, sabe, coisas que a gente Você fala: fala dos "Meu quadros Deus do graves, céu". né, Lu? Como você disse. Então assim, acho que para quem como não é acho que o efeito mais comum, isso como não tem um estudo grande, a gente não sabe a porcentagem de que isso acontece. Acredito que não seja tão alta, mas a gente não sabe. E por isso que dá medo. Agora, eu acho que tem muito médico prescrevendo e que eles não veem esse efeito, como talvez seja uma porcentagem pequena, né, a pessoa prescreve, ela vê Uma que tá tudo segurança, uma falsa bem, ela cria segurança. uma falsa segurança. Mas assim, o dia que um paciente seu tiver alguma coisa, aí, né, então não sei se o médico começa a falar: "Ah, acho que não foi isso, acho que foi outro motivo", mas a gente já tem bem documentado também, né, os riscos do abuso da testosterona, digamos assim, E né. hoje, as sociedades médicas e a Anvisa proíbem o uso do implante de testosterona e da gestrinona para fins estéticos. É uma proibição. Inclusive, eles estão na lista C5 da Anvisa de anabolizante. Tá? Não é que eu tô falando para não usar, mas a paciente tem que estar ciente disso. Tem, porque eu tenho paciente que fala assim: "Ah, eu tenho implante, ai, o médico pôs várias coisas no meu implante, eu tô ótima, mas o que que tem no seu implante? Ah, não sei". Não sei, isso é muito importante. E aí ela vai atrás do médico pra tentar descobrir o que que tem no implante, pra mandar pra mim, pra eu tentar ler, porque às vezes o paciente vem com uma queixa, e eu preciso pegar todas as medicações que ele usa, né, e vitaminas e suplementos, enfim, é tanta coisa hoje em dia. E aí eu preciso entender quando começou isso, pra ver se tem relação com alguma coisa que ela tá usando, mas às vezes a paciente nem sabe o que tem. E para você não criar o que a gente chama de iatrogenia, você não criar uma doença. Então, eu tenho uma Nossa. paciente que ela veio com reposição de gel de testosterona. Era uma dose um pouquinho mais alta do que a gente costuma fazer, mas ela tinha os exames, a gente tem aquele laudo evolutivo dos exames, então ela tinha colesterol normal, testo normal. A testo subiu a níveis muito maiores do que os fisiológicos.
O LDL, que é o colesterol ruim, subiu também, e aí o médico indicou a estatina para tratar o LDL e o colesterol. Não, para, gente. Olha seu histórico, assim, o laudo evolutivo era até bonito de ver. Você não pode ter essa dose de testosterona, porque tá subindo seu colesterol. Mas Tá a gente tá cai na alternando história do seu milagre. sangue. Então você não pode. Gente, mas isso é assustador, né? Assim, não, mas a gente volta pra história do milagre. Melhorou tanto com a testosterona. Eu falei, então você não vai usar mesmo. O benefício nem tinha. É multifatorial. Tem Sim. gente que quer mesmo assim. Então, É isso que eu ia falar. Como que o paciente fica se você vai tirar? Porque tem pessoa que, né, X. E cria um vício, a Anvisa inclusive descreve isso, né? Você cria uma dependência, porque, claro, você está fazendo uma atividade física muito menos intensa. Eu vi um depoimento de um médico que já usou anabolizante, ele estava depondo, né? Hoje ele fala bastante contra uso de anabolizante, e ele falou, você sabe quando o Peter Parker, no Homem-Aranha, ele é picado pela aranha, ele é magrinho, assim, de repente ele sai musculoso, é assim que você se sente. A sensação é maravilhosa, ele falou isso, só que ele teve uma complicação hepática grave, parou de usar e foi estudar, enfim, hoje ele advoga contra o uso de anabolizante. Mas eu acho que é isso, né? Então, é que tem o público que quer o milagre e que eles não querem ouvir isso. Tem gente que não quer ouvir você falar assim, não, mas você não tem que dar um remédio pro colesterol, você tem que tirar o que causou subir o colesterol, né? difícil. Porque não quer encarar a mudança do hábito, a parte difícil, né? Que é o milagre, né? Aí toma um remédio, a velha história do um pra acordar, outro pra dormir, né? Um pra malhar, Dentro do proteica, pouca tanto na proteína, não come fruta, não come legumes, e aí vai fazer soro com vitamina porque não tá comendo bem. Gente, A gente tá vivendo uma fase de desequilíbrio que a gente precisa sentar e falar: peraí, gente, vamos voltar a um equilíbrio. Eu sou super a favor da terapia hormonal, eu amo a terapia hormonal, né? Tô aqui falando em prol da terapia hormonal, mas feita com segurança e responsabilidade. Isso, perfeito. mais alguma colocação, doutora? Ou podemos ir para o nosso mitos e verdades? Podemos? Podemos? Não, falamos coisas maravilhosas e super esclarecedoras, mas agora vamos para a nossa fase final. Mitos e verdades, doutora Clarissa. Exercícios físicos, esse a gente já falou, mas eu vou falar porque está aqui na minha ficha. Eu deveria ter lido antes, mas eu fiquei tão entretida aqui. Exercícios físicos ajudam nos fogachos, mitos ou verdades? Sim. Totalmente a favor. Toda mulher vai ter fogacho, mesmo que em menor quantidade? Mito ou verdade? Existem as sortudas da minoria assintomática. Fitoestrogênios e produtos naturais são alternativas seguras e equivalentes à terapia hormonal. Mito ou verdade? Não são equivalentes à terapia hormonal. A gente tem algumas alternativas fitoterápicas para as ondas de calor. A gente tem uma medicação em particular que chama tibolona, que ela não é hormonal, mas ela apresentou alguns riscos semelhantes aos hormônios. Então, ela tem as mesmas contraindicações. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo sendo natural, não é. A gente tem, claro, a semicifuga racemosa também é um fitoterápico que a gente usa para ondas de calor. Esse é um pouquinho mais seguro, mas em geral é isso, é para as ondas de calor, para irritabilidade, ele atua um pouquinho, mas não vai ter os benefícios da terapia hormonal. A mulher que faz reposição hormonal vai engordar. Mito ou verdade? Mito. Mito, até porque eu falei aqui dessa parte da cintura. A gente já tem estudo mostrando hoje que a terapia hormonal pode ajudar, ela vai diminuir o acúmulo da gordura visceral. Então, ela vai ajudar essa mulher a manter o peso. Retenção de líquido, ainda porque a gente pode sentir no começo, uma queixa bem frequente sentir dor na mama. Logo que começa a terapia hormonal, seu organismo vai se adaptar. Mas não engorda, a terapia hormonal não engorda. E a gente tem estudo mostrando que não traz ganho de peso. É justamente o contrário. Depois da menopausa, o risco cardiovascular da mulher é o mesmo que o do homem? Mito ou verdade? O risco cardiovascular da mulher aumenta em comparação à própria mulher, que não está na menopausa. Então, ele aumenta o risco cardiovascular. E a terapia hormonal é aquilo que a gente explicou. Se você fizer a janela de oportunidade,
Então você tem um vaso sanguíneo que você vai melhorar esse vaso sanguíneo. Agora, se você já demora muito para lidar com a terapia hormonal, você já passou um tempo da menopausa, esse vaso já acumulou um processo inflamatório, já tem lá As lesão vascular. uma lesão, um trombo, aí sim você poderia talvez piorar esse risco. Então, seguindo a janela de oportunidade, você pode ter uma melhora do risco cardiovascular, mas ele aumenta após menopausa. Em comparação com a mulher, né? Com a Então é mulher. isso que é sempre importante frisar. exato, Não vamos comparar uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Exatamente. Se a minha mãe teve menopausa precoce, eu também vou ter. Não é uma regra, mas aumenta o risco. Aumenta o risco, existe um exame genético que pode ser realizado, que é bem específico, mas não é uma certeza também. Se ele der negativo, não quer dizer que você não vai ter menopausa precoce. A gente faz avaliação também de autoanticorpos, hipotireoidismo, doenças autoimunes, mas aumenta o seu risco. E aí é importante adiantar o desejo de gravidez para quem não é mãe ou fazer o congelamento de óvulos. Isso é importante no planejamento. A mulher deve usar isso para se planejar. Sim. Falamos esse de outras formas, mas para que fique bem claro, depois dos 60 anos não é recomendado a reposição hormonal. Mito ou verdade? Mito, não é recomendado você começar a terapia hormonal para uma paciente que nunca fez terapia hormonal após os 60 anos. Mas se ela já estiver em uso de terapia hormonal, ela pode continuar. Esse foi o nosso mito ou verdade. E já estamos chegando no final. Já estamos chegando no final com a doutora Clarissa. Coisa, né? Passou tão rápido. Passou e deu pra aprender bastante, né? Muito. Ainda daqui a pouco a gente vai filar uma consulta aqui. Nossa, eu já tô na fila, já vou ter que ligar. Para quem que eu ligo, depois a doutora Clarissa vai deixar. Mas você tem uma dica para pedir para ela, não tem, doutora? Ah, então, me fala, dicas de filme, livro, documentário, Instagram, qualquer coisa aí. Alguma coisa que venha à sua mente aí. Olha, de documentário, Lu, você já falou, porque eu vi o seu episódio anterior, mas eu vou reforçar aqui que é um documentário que é o Live to 100, né, que a tradução é literal mesmo na Netflix, e vendo até o 100, as zonas azuis, The Blue Zones, porque a gente tá falando aqui, né, em efeito anabolizante, e aí vem aquela coisa, aquele exagero de fazer uma dieta muito hiperproteica e muita musculação, não sei o quê, e ele vai falar justamente sobre estilo de vida, que não é isso. Vamos ter uma dieta saudável, vamos se movimentar, Sim. vamos ter o manejo do estresse, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. E aí eu não vou dar spoiler, mas ele são 6 episódios, eu acho. Ele é curto, É curto. mas ele vale a pena, porque eu acho que ele é uma reflexão de vida, dessa parte de longevidade, de envelhecimento. E acho que de menopausa mesmo, eu vou indicar um podcast que é o Zen Vergonha, com Z, da Fernanda Lima, que é um podcast que ficou muito legal, porque ela teve uma menopausa prematura, com 42 ou 43, foi um susto, e ela é um símbolo sexual, então aquela coisa, aquele mulherão, de repente, né, a menopausa tem um pouco disso, né, eu não vou mais ser essa mulher, né, que gera atração. Cara, de uma coisa envelhecida, né? Exatamente. E aí ela buscou ela tomou um susto, ela buscou vários depoimentos de artistas, então as pessoas se identificam. Ela buscou depoimentos de médicas que falaram tudo com embasamento científico, nutricionista, falando sobre mudança de estilo de vida muito. Ela não queria fazer terapia hormonal no começo, depois ela fala sobre a terapia hormonal, sobre a segurança da terapia hormonal também. Então, é um documentário que as mulheres se identificam. Eu acho que todas as mulheres na pré-menopausa e menopausa, um documentário não, um podcast de filme. Vale a pena ouvir esse podcast da Fernanda Lima, independente de quem gosta, enfim, dela como atriz ou não, mas o trabalho dela ficou muito bonito, chama Zen Vergonha. Ah, legal, quero ver. E agora é uma pergunta mais pessoal. É a pergunta que encerra já. Eu quero que todos vocês façam comigo agora, vai. Tá acabando, porque foi muito gostoso estar aqui. Mas para encerrar o nosso podcast, pergunta final. Doutora Clarissa, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Qual hábito de saúde você está plantando atualmente? O hábito de saúde que eu estou plantando hoje é atividade física. Eu fiquei um tempo sem atividade física desde que minha filha nasceu. Minha filha tá com 4 anos, eu também fui uma mais tarde, eu tô com 45. E eu não consegui me reorganizar
E aí faz uns 6 meses que eu estou lá no... Eu não gosto de academia, é o que a Lu falou, eu não gosto. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui do esporte. Gente, alguém gosta de academia? Põe é gosto. Tem gente que gosta, eu gostava de esporte, mas a academia em si, mas eu vou lá 2 vezes por semana, mas eu tô com a personal, porque eu sei que eu não vou descer sozinha pra academia. Sim. Esse é um investimento, eu preciso da personal. Então, acho que essa maturidade, Sim. de não adianta eu querer fazer também uma coisa que não seja eu preciso da personal, mas eu estou conseguindo manter por enquanto, tô com 2 vezes na semana, quero aumentar, quero colocar um esporte, inventei de aprender a jogar tênis, já tô com a aula marcada. Esse eu tô plantando. E que eu estou tentando melhorar, que eu também já tô conseguindo um pouco, é a parte do sono, porque Mas é que com filho pequeno é difícil mesmo, mas eu né? acho que é Demora mais um que isso, pouco. a gente programa nosso dia para ser tão intenso, e a gente tá vivendo numa sociedade que todo mundo se acostumou a dormir pouco. Se você falar: "Eu durmo 8 horas por dia", tudo isso, eu durmo 9 horas, que folgado. Tem gente que precisa, né, a Lu pode falar melhor que eu, então é aquilo, tentar ao mínimo 7 horas. Eu sou uma pessoa que eu fico bem com 8 horas de sono. É isso. Eu E a gente vivo muda 7 durante a horas. vida. E eu não fico bem com 6, meu marido fica bem com 6, então eu tinha muito esse comparativo, eu queria performar igual, e eu preciso do sono. A gente muda muito durante a vida o sono, né? Então, desde a infância, a gente vê quanto que um bebê precisa dormir, quanto que a criança. O adolescente, a gente faz completamente errado na nossa sociedade. Porque ele fica dormindo até meio-dia. O adolescente, ele tem uma necessidade grande de sono. Ele tem uma necessidade grande de sono. E aí ele dorme até meio-dia no fim de semana. Mas como que é durante a semana? É. Eles vão pra escola, eles acordam cedo pra ir pra escola. Algum adolescente dorme cedo? Deveria dormir, né? Cedo. Eles dormem tarde e acordam cedo pra ir pra escola, mas eles têm Isso é muito prejudicial, maior até do que em algumas fases da infância e da idade adulta. Então a gente faz errado socialmente, né? E o adulto também é diferente. Eu era uma dormidora curta, que é muito raro. A maioria das pessoas é entre 7 a 9 horas. Eu dormia 5 horas e ficava bem. Que inveja, não Não, Nossa. eu dormia, nunca gostei de dormir. Tem os motivos aí pra isso, mas é isso, eu era dormidora curta. E hoje em dia eu durmo 8 horas. Aqui em casa todo mundo dorme cedo, em casa é assim, a gente acostumou desde que tinha filho, bebê, a gente mudou a rotina, e foi todo mundo dormir mais cedo, eu ainda sou a que durmo mais tarde, mas todo mundo dorme mais cedo, porque todo mundo acorda cedo E fases da vida, eu fiz Fases da vida. obstetrícia, então imagina, eu dormia pouco, mas eu dava conta. Hoje eu não fico bem mais, então hoje eu preciso respeitar o meu sono e diminuir os meus afazeres, que é muito difícil, porque a conta não fecha lá quando você vai colocar tudo que você tem que fazer na tabelinha, falo: "Faz a tabelinha do Excel", não fecha, não fecha. O dia só tem 24 horas, não tem jeito. Idade de falar: "Eu vou deixar isso de lado", não tem jeito. é isso. Mas chegamos ao fim no nosso podcast. Quero aproveitar e pedir, por favor, para que você deixe, para quem quiser entrar em contato com você, as suas redes sociais. Qual região de São Paulo que é a sua clínica? Eu fico aqui na Vila Nova Conceição e eu também tenho meu consultório em Santo André, porque eu sou de Santo André. Lá eu vou menos, os pacientes estão reclamando: "Você tá vindo pouco", porque hoje a minha vida tá aqui em São Paulo, mas eu ainda atendo em Santo André e aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição. E para encontrar a doutora Clarissa, como que a gente faz? Eu vou deixar o Instagram, então, que é @doutora Clarissa Matos, com 2 T's. DRA, né, de doutora Clarissa Matos, com 2 T's. Tá ótimo. E a gente agradece demais a sua Eu presença. agradeço, espero. É um assunto que a gente poderia ficar falando aqui Horas. muito tempo, né? Mas eu acho que a grande mensagem é uma fase da vida da mulher que não precisa ser pior. É uma fase de transição, tem tratamento, a melhora do estilo de vida também vai ser essencial nessa fase. E é uma fase de reavaliação. Se você encarar essa fase como: "Eu vou me reavaliar, quem eu quero ser no futuro? Quem eu quero ser numa idade mais avançada? Então eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ver meus filhos crescerem ou não, eu quero aqui agora". Você tem que tomar essas decisões para que seja uma fase não de sofrimento, mas para você se reinventar mesmo. E pode virar uma fase até melhor. Muito bom. Muito bom. Deu até um quentinho no coração, Alô. E para você que nos acompanhou até agora, manda esse podcast para aquela mulher que às vezes está sofrendo de forma desnecessária. E
Em relação ao seu hábito de saúde, você já parou para pensar qual que é o hábito de saúde que você precisa plantar, que você precisa mudar? Eu preciso confessar que a minha vida tem melhorado por gravar esse podcast, viu? Eu já tô mais atenta, tô de olho. E você pode também sugerir temas, aqueles que talvez sejam interessantes para você, nos nossos comentários. Mande para as outras pessoas. Tem alguma outra coisa final para falar, doutora Lu? Para nossa audiência? É isso mesmo. Então compartilha com seus amigos e a gente espera que você esteja de volta no próximo episódio do podcast. Obrigada, beijo e até a próxima. Tchau!